Quem bater palma de vitória e glorifica o nome do Senhor? Amados irmãos, recebam aí a paz do Senhor e Salvador Jesus. Irmãos, a nossa Bíblia já está aberta no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso de número 6. Eu gosto de aprofundar um pouquinho a respeito da sabedoria. A sabedoria que vem de Deus e a sabedoria que vem do homem é completamente diferente. Prestem bem atenção nesta palavra que nós vamos aqui ler. Eu quero começar pelo versículo 16, nas últimas palavras que lemos. Mas nós temos a mente de Cristo. Mas pastor, por que ler o último versículo para começar a mensagem? Presta atenção. Nós temos a mente de Cristo. É assim que diz a Bíblia. Agora, se nós temos a mente do Senhor Jesus Cristo, nós temos que transmitir a revelação que é revelada pelo Senhor Jesus Cristo. Pastor, todos têm a mente do Senhor Jesus Cristo? Não, não todos. Aqui na Bíblia Sagrada, nós vamos andar de Gênesis a Apocalipse e nós vamos se deparar com homens e mulheres que tiveram vidas marcantes com Deus. Nós vamos encontrar homens e mulheres que, em momentos de aflição, em momentos de dores, em momentos de muitas dificuldades na vida dele, ele não saiu correndo em busca de socorro para a direita ou para a esquerda, mas ele buscou no Senhor Jesus Cristo o socorro para a sua vida. Amém? Então veja comigo a sabedoria do Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, verso 6. O que significa a sabedoria do Espírito? Amém? Tudo bem, Nenê? Tudo bem? Então veja, irmãos, o Espírito, ele nos ensina a nós receber a palavra do Senhor. Se você, por exemplo, você vem ao culto e você não fica focado na mensagem, você vai sair daqui confuso, porque você não vai entender o que o Espírito está falando. Mas quando nós estamos ligados na palavra do Senhor, nós podemos entender o Espírito Santo preenchendo todos os vazios que há no nosso interior. Então veja, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não sabedoria deste mundo ou dos poderosos deste mundo, que se aniquilam. Aí você pode entender, quando a Bíblia fala que a sabedoria deste mundo, a sabedoria dos poderosos, elas são uma sabedoria que elas têm começo, meio e fim. A sabedoria que os poderosos buscam, ela jamais consegue alcançar um futuro brilhante para as suas vidas. Presta atenção. A sabedoria que vem de Deus e a sabedoria deste mundo são duas sabedorias opostas. A de Deus é uma sabedoria sem fim. A de Deus é uma sabedoria que o
Quando o homem e a mulher busca, adquire sabedoria de Deus, ele nunca vai tomar decisão precipitada. Ele sempre vai ouvir o conselho, a orientação de Deus. Por exemplo, o homem chegou a uma determinada encruzilhada da vida, para você entender que ele chegou neste lugar e ali ele não tem mais saída, ele não sabe para que lado vai. Se ele tem a sabedoria de Deus, ele não vai chegar a esta encruzilhada da vida sem saber para onde vai. Não, porque ele vai pedir para Deus falar com ele, para Deus orientar ele, qual é o caminho que ele deve seguir. Então, Senhor, eu vou para a esquerda, eu vou para a direita. Presta atenção. Existia na Babilônia um rei chamado Rei Dário. Aquele rei tinha muitos governadores, presidentes ao seu mandado, para cuidar do seu reino, para que não sofresse dano. Mas tinha também ali um jovem hebreu conhecido como Daniel. Daniel não tinha a sabedoria que os grandes tinham, mas Daniel tinha uma sabedoria excelente, que era dada pelo Espírito de Deus. Então o rei olha para Daniel e vê que o trabalho de Daniel era um trabalho que não era um trabalho de alguém que não tinha visão. O trabalho de Daniel, além dele ter visão, a atitude dele chamava a atenção do rei. Por quê? Porque ele não tomava decisão por si próprio, mas o Espírito Santo que ensinava Daniel a tomar decisões. E as decisões que Daniel tomava era o que o rei queria colocar em prática naquela província, para que o seu reinado não sofresse dano. Boa palavra essa. Se o reinado do rei não podia sofrer dano, eu não posso sofrer dano. Você também não. Mas nós temos que seguir a sabedoria de Deus. Temos que seguir o ensino de Deus. Para que a nossa vida não sofra dano, precisamos ser guiados por quem? Pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? Então veja no verso 7. Não falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Agora eu faço uma pergunta para você, irmão. Como pode, muitas vezes, uma pessoa que não tem leitura, nunca foi à escola, ele não tem leitura, de repente ele pega uma Bíblia, começa a olhar a Bíblia, começa a pedir para Deus ensinar ele, e de repente ele sai lendo a Bíblia? É mistério que são inexplicáveis. No fim do verso 16, nós temos a mente de Cristo, para você entender. Agora, a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, Por que é loucura para o mundo? Agora você vai entender. Nos dias de Jesus aqui na terra, eu não encontrei nada na Bíblia de algo que Jesus fazia e era contrário à vontade do Pai. Então veja, Jesus ensinou os seus a fazer o bem, a curar, a libertar, a orar pelos enfermos, amar o seu irmão. Mas o mundo não aceitou a sabedoria do céu.
O mundo não aceitou a sabedoria do Espírito Santo. E até hoje o mundo não aceita. Nós vivemos em um globo terrestre minado de vidas, minado de pessoas. Junta-se o globo terrestre todos. Aí faz-se uma separação. Os que procuram ouvir, guardar e obedecer a palavra do Senhor são poucos. São poucos. E eu vou dizer algo muito importante para vocês. Lá no livro de Gênesis, quando Deus mandou o dilúvio sobre a terra, não havia só a família de Noé, não, mas foi salva 8 pessoas do dilúvio, Noé e sua família, e ninguém mais. Será que era diferente dos dias de hoje? Não. Agora, um ponto muito importante: não falamos a sabedoria de Deus oculta. A sabedoria de Deus, ela nunca ficará oculta. Nunca. Em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Irmãos, dificilmente a pessoa que não tem a mente de Cristo vai conseguir entender os mistérios do Senhor. Presta atenção. A Bíblia diz que os anjos queriam descer na terra e anunciar o Evangelho de Cristo, e Jesus não permitiu. Muito bem, a Bíblia diz que Deus criou o homem imagem e semelhança dele. Deus pode muito bem mudar, transformar a vida do homem. Quando o homem, ele dá lugar para Deus trabalhar, quando ele faz por onde Deus trabalhar na vida dele. Então escuta, Deus dá sabedoria ao homem, Deus dá sabedoria ao homem, revelando os seus mistérios profundos, sim. Quando o homem procura não buscar a sabedoria do mundo, mas a sabedoria que vem de cima. Quando o homem busca a sabedoria que vem do céu, que vem do trono, quando o homem paga o preço para recebê-la, irmãos, ele nunca vai abrir a sua boca e Deus não vai falar. Você lembra quando você estudava na escola, quando a professora dizia, tal dia vai ser a prova? Você tinha que pegar seu caderno, estudar, para chegar no dia da prova, você não sabia que perguntas ia cair na prova. Ela não falava para você, vai cair pergunta A, B, C, D, E, tal. Não. Ela só falava, vai ter prova, estude, porque prova é sinal de surpresa. Se você não estudasse, você tirava notas baixíssimas na prova. Agora, se eu não estudar a palavra do Senhor, o Senhor pode falar comigo? Se você não ler a palavra do Senhor, você não buscar sabedoria de Deus, Deus pode dar sabedoria para nós? Não. Aí muitos vão dizer assim, pastor, mas hoje tem tanto jeito fácil para aprender a palavra do Senhor. Presta atenção. Uma certa feita, a Sociedade Bíblica do Brasil, alguém me ligou e para me vender os livros, e eu comprei
eu comprei um kit de livros muito profundos, mas tem um porém. Você lê um, lê outro, mas cada um que você lê, sabe o que ele faz? Cada um ou dois textos que você lê, ele pega você e joga você dentro da Bíblia. Então você tem que ler o livro e correr para a Bíblia. Em vez de você ler o livro, por que não lê a Bíblia então? Direto. Presta atenção. Todo livro que você lê, ele vai pôr bases bíblicas para você. Então você lê o livro, mas ele só vai jogar você dentro da Bíblia. Então presta atenção, nós podemos gastar tempo mais com a Bíblia, podemos gastar tempo mais lendo ela, pedindo para Deus nos dar sabedoria, pedindo para Deus abrir nossa mente. Irmãos, quem pode abrir a mente do homem, a mente da mulher, para entender a palavra do Senhor é o Espírito Santo. A partir do momento que você vai ler tua Bíblia, você dobrou o teu joelho primeiro, fez 10 minutos de oração. Senhor, eu quero ler a tua palavra, eu quero entender a tua palavra, eu quero que o Senhor abra minha mente, meu entendimento, eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Glória a Deus. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Irmãos, nesses 6 anos de igreja pentecostal, chamas do Espírito Santo, há um mistério de Deus para a vida de cada um de nós, mas comigo também, principalmente. Por quê? Porque eu nunca me imaginei que um dia eu pudesse pregar a Bíblia mais que uma vez na semana. Eu nunca imaginava que um dia eu teria que pregar 4, 5, 6 pregações numa semana. E eu mesmo, eu não conseguiria, a não ser pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Muitas vezes, eu subo aqui no altar, a minha confiança, 100% das vezes, é unicamente no Senhor. Por quê? Porque se eu confiar em mim, eu não vou conseguir pregar a palavra. Eu não tenho sabedoria para me pregar a palavra, a não ser pela revelação do Espírito Santo. Presta atenção. Por isso que a Bíblia diz aqui, veja o verso 7 comigo. Não falamos a sabedoria de Deus oculta. A sabedoria de Deus você não vê, ela é oculta, em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Antigamente, quando eu chegava na hora de subir no altar, as minhas pernas começavam a tremer. Eu ficava com medo de ler a Bíblia e não conseguir expressar o que eu ia ler. Hoje é completamente diferente. Eu aprendi que você subiu no altar, já não é mais você, é o Espírito Santo. Eu aprendi que aonde eu for para pregar a palavra do Senhor no santo altar, o Senhor vai estar na frente, o Senhor vai estar no controle. Então presta atenção, quando Deus diz para nós abrir a nossa boca e não nos preocupar com o que vamos falar, porque Ele coloca a revelação em nossa boca, isso quer dizer uma sabedoria que está oculta, uma sabedoria que é mistério, e se é mistério, não tem como explicar. Vamos lá para o verso 8. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu esta sabedoria,
Pois se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Irmãos, na época de Jesus, havia muitos sábios na face da terra. Mas a sabedoria de Cristo, a sabedoria de Deus, não habitava neles. A sabedoria de Deus, ela nunca foi e nunca será para os grandes, mas sempre para os pequeninos. Sempre para os pequeninos. Para você entender. Porque muitas vezes os grandes acham que ele não precisa da sabedoria de Deus. O que ele tem na mão dele já é o suficiente para ele. Mas os pequeninos são aqueles que muitas vezes não são nem reconhecidos, muitas vezes dentro de uma igreja. Muitas vezes dentro de uma igreja os pequeninos não são reconhecidos. Mas tem alguém que é mais grande, que é reconhecido mais do que um irmão, do que uma irmã, que para muitos são desprezados. Por isso, irmão, que os mistérios de Deus são inexplicáveis, não tem como explicar. Veja aqui no verso 9: como, porém, está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. Agora presta atenção. Quando você chega a um determinado lugar, que você percebe que o seu nome está rondando ali, que o alvo é você, o seu olho viu, o seu ouvido viu, e aí você pegou toda a situação, aí de repente você já baixa a cabeça, vira, sai. Você percebeu que o teu olho viu, o teu ouvido viu. Então, isto sobe para a mente humana, porque o teu olho viu, o teu ouvido ouviu. Agora presta atenção. Isto não subiram à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. Agora presta atenção. O olho espiritual, o ouvido espiritual, ele ouve, ele vê o que Deus tem preparado no espiritual para a igreja. Não poderia um homem de Deus, um pregador, anunciador das boas novas, ser perseverante na pregação, enfrentando o que ele enfrenta no decorrer da sua caminhada, se ele não visse o oculto, se ele não confiasse nos mistérios do Todo-Poderoso. Irmãos, não teria sentido pregar a palavra de Deus. Não teria sentido andar no caminho de Cristo se nós não tivéssemos certeza daquilo que estamos pregando. Se nós não tivéssemos a certeza de que estamos aqui pregando a palavra do Senhor e o Senhor Jesus Cristo passeando aqui no nosso meio. Estamos aqui pregando a palavra do Senhor apenas como vaso, apenas como barro, mas o mistério, a revelação, não é da terra, não é do homem, mas vem do trono, vem do alto para a vida da igreja. Quem bater palma e glorifica o nome dele? Então veja aqui no verso 10. Deus, porém, revelou a nós pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas,
até mesmo as profundezas de Deus. Presta atenção. O Espírito de Deus que habita no nosso meio, ele é a ligação entre nós e Deus. O trabalhar do Espírito Santo é algo muito importante na vida da igreja. Irmãos, nós precisamos entender os mistérios do Senhor da seguinte maneira: todo homem, toda mulher de Deus, que ele vem ouvir a palavra do Senhor, ele sabe, pelo temor, pelo contato que ele tem com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, ele sabe que a mente dele precisa estar ligada, ele sabe que ele precisa estar focado, ele não pode estar distraído, ele não pode, no mesmo momento que ele está, presta atenção, no mesmo momento que ele está lendo a palavra, ele está cuidando de outra coisa. No mesmo momento que ele está orando, ele está distraído com outra coisa, não vai funcionar. Irmãos, nós precisamos voltar um pouquinho para trás. Às vezes estamos um pouquinho avançados. Precisamos recuar um pouco e entender que o momento para Deus, ele é sagrado. O momento para Deus, ele é sagrado. Agora, por exemplo, nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor, estamos recebendo a revelação de Deus. Aí de repente chega alguém aqui gritando, pulando, falando alto com todo mundo. Aí vai tirar o teu foco, vai tirar o foco do pregador. Aí o pregador já se perde na mensagem. Por quê? Ele perdeu a concentração. Presta atenção. Se nós entendermos os mistérios de Deus, quando nós estamos ouvindo a voz do Senhor, nada pode tirar nossa atenção. Nada pode tirar nossa atenção. Por quê? Porque, irmãos, Deus é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo. O mesmo momento que você está orando, estamos orando, você está falando com Deus, alguém chega, a oração está tão gostosa para você, alguém chega, bate no teu ombro, chama, você precisa falar, não, é proibido. A hora que a pessoa está orando, está buscando a Deus, é proibido alguém chamar essa pessoa, ou alguém tocar em nós. Por quê? Porque nós estamos pagando ali um preço, nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha para poder sentir a presença de Deus. E se alguém chamar nós, tirar nós do foco, quebrou todo o clima, quebrou todo o mistério. Você vai ter que voltar do zero novamente, buscar tudo de novo. Vocês vão, irmãos, a pessoa que entende o que é uma oração, o que é buscar a presença de Deus, ele nunca vai tocar num irmão, numa irmã, no meio da oração. Ele nunca vai procurar atender um celular, atender qualquer coisa no momento do culto. Pastor, é pecado isso? Não, não é pecado. Mas isso vai quebrar o clima, vai quebrar a revelação, vai quebrar o foco, vai quebrar o mistério de Deus na nossa vida. E aí fica mais difícil receber depois. Entra na sala do juiz numa audiência, entra falando alto no celular para você ver o que acontece. Você sai dali para a cadeia.
Ele não aceita. Você só fala na sala do juiz se a palavra for concedida a você. Senão, quem fala é somente o advogado e o juiz. Nós não podemos nem abrir a boca. Você está entendendo? Agora, se o juiz, homem, humano, ele exige disciplina dentro da sua sala, e na casa do Senhor, aonde está o Criador dos céus e terra. Você está entendendo? Então veja comigo, verso 10. Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito. Por isso que nós sempre falamos, é muito importante nós buscarmos a presença do Espírito Santo, buscarmos os mistérios de Deus para a nossa vida. Aí nós teremos contato, aí nós teremos ligação, porque penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Quando nós estamos ligados em espírito com Deus, irmãos, estamos ligados em espírito com Deus, nós temos contato, nós temos ligação com Ele. Veja comigo o verso 11. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Cada um de vocês, quem sabe da sua vida, quem tem o controle da sua vida, o teu Espírito sabe tudo o que está no teu interior, o que pertence à sua vida. Eu não sei, o outro não sabe, mas o teu Espírito, o nosso Espírito conhece a minha vida, a sua vida. Da mesma forma, se em nós habita o Espírito de Deus, nós também conseguimos entender os mistérios do Senhor. Os mistérios de Deus são revelados a nós, aos pequeninos, a quem buscou, a quem pagou o preço, a quem dá ouvido à palavra do Senhor. Amém? Verso 12. Nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo. Nós não podemos receber o Espírito do mundo se não estivermos ligados com o mundo. Mas se estivermos ligados com o mundo, podemos receber o Espírito do mundo dentro da igreja. E quando o Espírito do mundo entra na igreja, é para levar a igreja à perdição, é para destruir os mistérios de Deus na vida da igreja. Vejamos aqui para nós entendermos. Mas o Espírito do mundo, aleluia, nós contudo não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus. Agora você entende por que a importância de nós estarmos na casa de Deus? Na casa de Deus é para nós recebermos os mistérios do Senhor. Na casa de Deus nós recebemos o ensinamento dado por Deus, quando é revelado pelo seu divino Espírito Santo. Agora veja comigo, olha o quão poderoso, quão profundo é os mistérios do Espírito Santo. A Bíblia nos revela que quando o homem e a mulher, ele peca contra o pai, contra o filho, e ele pede perdão, ele é perdoado.
Mas quando o homem e a mulher blasfema do Espírito Santo, ignora o Espírito Santo, ele nunca terá perdão. Um pecado que jamais será perdoado para o homem, quem quer que seja, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu não sei se eu comentei com vocês aqui, não lembro que dia foi, de uma vez que eu e a minha esposa estava numa igreja e Deus usou a minha esposa para entregar uma revelação para uma irmã, que Deus estava dando um livramento de morte para o seu neto. E a irmã, toda a igreja levantou a mão, menos a irmã. Você passou 3 dias, o seu neto foi morto a tiros, mas a irmã não se humilhou para levantar a mão. A única pessoa que não levantou a mão foi a avó do neto. Então veja comigo, muitas pessoas duvidam dos mistérios do Espírito Santo. A pessoa que duvida dos mistérios de Deus, ele nunca vai crescer espiritualmente. Agora, nós entendemos aqui, quando a Bíblia diz que nós podemos conhecer os mistérios de Deus gratuitamente. Irmãos, Deus sabe, Deus conhece o coração do homem, da mulher, quando é voltado para Deus e quando não é voltado para Deus. Aí existem pontos contrários, pontos negativos. Quando uma pessoa perde a visão de Deus, a visão do Espírito Santo, o caso de Balaão, um grande profeta do Antigo Testamento. O que ele abria a boca, entregava, tudo se cumpria. Quando ele abria a boca e falava, tudo acontecia, porque não era ele, era Deus. Mas um dia o rei Balaque mandou chamar Balaão, e ele queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Em troca disso, ele dava ouro, dava prata, dava riqueza para Balaão. Aí foi aonde Balaão caiu. Muitas vezes o homem cai por causa do ouro, da prata, da riqueza. Foi o caso de Balaão, que andava em cima da sua jumenta. Sabe o que Deus fez? Quando ele se dirigiu para o caminho errado, tomou decisão de aceitar o ouro, a prata e a riqueza, irmãos, Deus abriu a boca da jumenta e falou na boca da jumenta. E nem assim Balaão não entendeu o que Deus estava falando. Nos dias de hoje não está muito diferente. Deus está falando claramente conosco. Aí muitos não ouvem o que Deus está falando. Mas Deus fala de acordo com os seus mistérios, de acordo com a sua palavra, nunca saindo fora dela. Quando sai fora dela, não é Deus falando. Então vemos aqui, verso 13: disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Aqui, irmãos, aqui nós não queremos saber quem é formado nisso, formado naquilo, não.
Aqui na igreja, no altar, não precisamos ouvir sabedoria de homem, sabedoria de ser humano, não. Aqui é para nós ouvirmos o que o Espírito Santo tem a nos ensinar. Glória a Deus. É ao contrário de algum tempo atrás, quando alguém dizia que muitos não poderiam subir no altar, pregar a palavra, se não tivesse curso disso, curso daquilo, formação nisso. Não, Deus não está pedindo isso. Deus quer falar pela sabedoria que vem do Espírito Santo. Quem está me entendendo? Irmãos, não é ignorando não, mas nós temos que prestar atenção no que o Senhor está falando. Veja, vou repetir o verso 13 para você entender. Disto também falamos, não com sabedoria humana. Irmãos, o ser humano não tem sabedoria alguma se Deus não lhe der. Para a sabedoria do ser humano ser uma sabedoria proveitosa, tem que ser dada por Deus, senão não vai funcionar. Hoje eu entendo Deus de uma forma diferente, nesses 6 anos para cá. Hoje eu entendo que do pouco Deus faz muito, e Deus me faz eu enxergar isso. Você está entendendo? Hoje nós podemos entender diferente. Por quê, irmãos? Porque quem dá a sabedoria é o Espírito Santo. Quem fala sempre foi o Espírito Santo. Amém? Bate palma e glorifica o nome dele. Então olha, vamos repetir o verso 13. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Precisamos crescer, irmãos, na área espiritual. Quando nós crescemos, irmãos, na área espiritual, o nosso fardo, ele se torna leve. Quando nós crescemos, entendendo os mistérios do Senhor, por isso que eu procuro explicar versículo por versículo, para que não fique confusão na sua mente. Você está entendendo? E dá para entender claramente, não dá? Fica tudo muito claro. Porque o que acontece? Presta atenção. Uma coisa que eu aprendi. Vamos supor, capítulo 2 de 1 Coríntios. Capítulo 2. Aí, nós, por exemplo, nós nem lemos o capítulo 2 até o 16. Aí eu chego aqui e vou pregar o verso 9, 10 e 11, sem ter estudado o texto todo. O que vai acontecer? A minha pregação vai ficar confusa. Se eu tenho do capítulo 2 até o verso 16 estudado, gravado na minha mente, ok, eu não vou sair fora. Mas se eu pregar 10 minutos, pregar o verso 10 até o 12, vai ser uma pregação que você vai sair daqui e você não vai entender nada. Por isto que a palavra de Deus tem que ser ensinada com amor, com carinho, para que todos nós podemos entendê-la. Então veja, o Senhor comparando as coisas espirituais com as espirituais, algo combinável. Verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Presta atenção.
Um homem que não ora, que não busca, ele não pode entender Deus. Um homem que não está disposto a pagar o preço, descer à olaria, como diz o livro de Jeremias, capítulo 18, quando Deus disse: Jeremias, desce na casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. O homem só pode ouvir Deus quando ele se coloca diante de Deus. Não adianta, irmãos, pode ser o homem mais sábio da face da terra, se ele não descer à casa do oleiro, ele nunca vai ser inspirado a falar pelo Espírito de Deus. O homem que não recebe o Espírito Santo do Senhor, ele não pode falar do espiritual. É o que está acontecendo muito nos tempos que estamos vivendo. Quando nós falamos da profundeza do Espírito Santo, o que nós entendemos, irmãos? Eu principalmente. Eu não posso falar por você, eu posso falar por mim. Eu não tenho vontade de sair da presença de Deus. Eu não tenho vontade, eu não sinto vontade. Eu queria que essa pregação terminasse o ano todo e eu aqui, entendendo mais do Senhor. Por quê? Porque o homem tem que deixar de ser natural quando ele se coloca. Quando ele aceita Cristo como seu Salvador, ele tem que deixar de ser um homem natural deste mundo. Ele tem que aceitar que Deus realize na vida dele uma transformação, uma mudança. E isso só pode acontecer se nele entrar o Espírito Santo. Senão, não. Senão, não acontece. Quantos de vocês já pensou na sua mente? Já pensou no seu entendimento? Às vezes até falou palavras de alguém que se diz servo ou serva e tomou atitudes que te machucou, que te entristeceu, o que desfaz de você. Aí você diz assim: mas ele é cristão? Ela não é. É homem natural. É homem deste mundo, é homem, é mulher que nunca entrou nele o Espírito Santo. Presta atenção, o homem e a mulher que entra nele o Espírito Santo, ele tem que ser manso, ele tem que ser manso, ele tem que ser transformado, ele tem que muitas vezes, nem que alguém lhe confronte com palavras grosseiras, duras, ele tem que se conter, ele tem que ter controle, porque o Espírito Santo, ele testifica, irmãos, ele fala, ele orienta. O Espírito Santo mostra para nós quando estamos atravessando o sinal vermelho. Pode eu fazer alguma coisa e não vir o arrependimento? Quando o homem e a mulher perdem o Espírito Santo, ele entra no pecado, ele toma decisões grosseiras e ele não percebe mais que ele está tomando atitudes erradas, ele está tomando atitudes contrárias à vontade, ele não percebe mais, não percebe mais. Ele não percebe mais que ele está num caminho perigoso. Por quê? Porque o Espírito Santo já não está falando mais com ele. E quando o Espírito Santo não fala mais com ele, ele acha que Deus está usando, mas é o contrário, ele que está usando o Espírito Santo. Ele não está sendo usado pelo Espírito Santo, ele usando o Espírito Santo, mas o Espírito, na real, está longe. Vamos lá, verso 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Para o homem natural, alguém que põe em prática as coisas do Espírito é louco. É o que diz aqui. Vamos lá?
Ele não compreende o Espírito de Deus, pois lhe parece loucura. Não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Você está entendendo? Alguém que fala pelo Espírito, alguém que age no Espírito, para o homem natural, ele é alguém que está fora da casinha. Ele endoidou ou ele é muito antigo. Ele está na antiguidade, ele não se renovou com o mundo, ele tem que se modernizar com o mundo. Não. Quem é de Deus, quem tem o Espírito Santo, ele não se moderniza com o mundo, ele não faz parte do mundo. Ele bebe no mundo presente, mas ele não é deste mundo presente. O mundo do homem, da mulher espiritual não é aqui. O foco do homem, da mulher espiritual não é esta terra, não é aqui. O nosso foco é o céu, o nosso foco é o alto. Amém? Vemos o verso 15. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Por exemplo, o que é espiritual, ele ouve, quem quer que esteja pregando a palavra do Senhor, ele ouve, ele analisa, ele vai na Bíblia, ele quer se aprofundar, e ele sabe muitas coisas que estão acontecendo naquela pregação. Ele sabe quando Satanás usa alguém para lhe confrontar, ele discerne o que é de Deus, o que é das trevas, ele consegue entender. Agora, quando alguém não consegue entender que ele está no vale da sombra da morte, ele está prestes a ser destruído, e ele cada vez está gostando mais, sabe por quê? Porque tem um louvor que diz assim, que o pecado ele não dói. Se ele doesse, ninguém pecava. O pecado ele não dói, mas ele leva o homem, leva a mulher à morte. O pecado leva o homem e a mulher à morte eterna. Ele destrói a vida do homem, ele corrói a vida do homem, ele corrói a vida da mulher, ele corrói. Então prestem atenção no que diz a palavra do Senhor. O espiritual, ele consegue discernir. Aquele que não é espiritual é aquilo que alguém já até comentou comigo, né? Aquele que não é espiritual, que não ouviu Deus, por exemplo. Você sai da igreja, você vai para casa com alguém, e alguém critica a mensagem, critica o culto, fala mal da igreja, fala mal disso, fala mal daquilo. Quer dizer que aquela pessoa teve no culto simplesmente por estar. Ela não ouviu Deus falar, ela não entendeu os mistérios. Esta pessoa, ela é o homem natural do mundo. Ela não conhece Deus, não conhece o Espírito Santo e nem está interessada em crescer para ouvir o que Deus quer falar. Mas aquele que quer crescer para ouvir o que Deus quer falar, ele tem até medo, ele tem um temor, ele nem quer abrir a boca para tocar, mesmo que o culto não foi do jeito que ele queria que fosse. Mas ele entende que o culto é feito de acordo com a vontade do Pai e não com a nossa. Amém? Para nós terminar. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Irmãos, quem tem a mente de Cristo, ele sabe, ele se humilha, ele pede perdão, ele teme pela sua vida, ele teme pela sua alma, pelo seu espírito.
ele teme pela sua salvação, ele tem medo de pecar contra Deus, ele olha para Deus como alguém que tem que ter respeito, como alguém que tem que olhar para Ele, venerar, se humilhar, pedir perdão, reconhecer o Senhor como Salvador. Agora, quando não se tem o temor a Deus, aí o homem pisa até na palavra, critica até a palavra pregada, zomba disso, zomba daquilo. Por quê? Porque ele já perdeu o temor.